Porque as pequenas despesas ou as despesas do dia a dia, elas conseguem ajudar na economia de 70% dos gastos de uma viagem. Eu quero que você pare e pense nessa pergunta. Por que as pequenas despesas ou as despesas do dia a dia conseguem ajudar nos gastos da viagem, ajudar na economia de 70% dos gastos da viagem? Isso faz sentido para você? Então, olha só, a primeira coisa que você deve entender, que você deve pensar que é o seguinte: a despesa já vai acontecer. Não é para você gastar a mais, não é para você comprar a mais. Ela já vai acontecer. Isso aqui, isso tem que ficar claro, que você já vai gastar. Não faz sentido. Não faz sentido você não transformar isso de volta para você em viagens. Você já vai gastar. Isso aqui é importantíssimo. Então, por que não trazer esse benefício de volta para você? De volta para as suas viagens, para a realização dos seus sonhos, da sua família. Você conseguir dar essa alegria aí para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Se você tiver aí filho pequeno, tiver filho ou filha criança, ainda sem os dentinhos da frente, tá aquele sorriso banguela falando obrigado papai, obrigado mamãe. Ou então ali seu filho que está na idade lá da adolescência, querendo sair, conhecer o mundo, ficaram 2 anos aí sem poder viajar por causa dessa bendita pandemia. E aí você vai dar essa oportunidade para eles, só que muito mais barato. Já pensou você conseguir dar essa oportunidade, por exemplo, para o seu filho que está tendo agora contato com uma outra língua, uma língua estrangeira, por exemplo, estudando inglês, você poder passar as férias nos Estados Unidos, sabendo que a passagem vai ser economizada de tal forma que isso viabiliza uma viagem, principalmente agora com o dólar aumentando, a gente sabe que dificulta. Então, se você já economiza pelo menos na passagem, no mínimo na passagem, você já economiza 5, 10, 15, 20 mil reais, dependendo de quantas pessoas forem para onde você for. Agora, você dá a oportunidade para o seu filho, para sua filha, ter um contato com uma língua estrangeira de forma ali, não é só aquele contato de conversação em escolinha de inglês, é ali na prática, de poder pegar, ler algo ali, poder ter contato com pessoas que falam inglês, com nativos. Isso é muito bom, isso é experiência que vale muita coisa para uma criança, para um adolescente que está aprendendo a língua inglesa. Isso faz uma diferença. É a diferença que amanhã você vai poder, por exemplo, enviar o seu filho para fazer fazer um intercâmbio e não pagar a passagem. Aí existem possibilidades de você levar ele trabalhar, ganhar o dinheiro dele, mas não pagar a passagem. Isso viabiliza totalmente. E isso dá oportunidade para o seu filho valer mais no mercado de trabalho. Então, o que você está aprendendo hoje, amanhã pode ser a possibilidade de fazer o seu filho valer mais no trabalho. Ganhar mais. Falar uma segunda língua, uma terceira língua, pode sim ser um diferencial e dependendo do que ele trabalhar, pode ser obrigatório nos dias de hoje. Imagina daqui a alguns anos, então, como que vai ser. A segunda coisa que é muito importante nessas despesas é quando você começa a ver a oportunidade nas pequenas coisas. Isso aqui é genial, isso aqui tem um fator incrível que vocês nem sabem. Eu acho que eu teria uma live inteira para fazer só para falar sobre o potencial de você conseguir enxergar os benefícios nas pequenas coisas. Isso aqui vai muito além do que vocês imaginam. Agora, tem uma outra coisa, sendo mais direto e mais técnico aqui para a nossa área. Quando você chegar a hora das grandes oportunidades, fica mais fácil porque você já perdeu, entre aspas, aquele medo inicial nas pequenas coisas. Isso é normal do ser humano, é um sistema de defesa, você ficar com medo, ficar com o pé atrás, eu não sei o que eu vou fazer. Vocês acham que eu não fiquei com medo quando eu fiz por exemplo, uma compra lá de 10 mil reais? Será que eu estou fazendo certo? Isso aqui vai virar milhas mesmo? É normal.
Eu lia tudo, eu tô lendo, eu tô fazendo tudo certinho, então é normal. Mas eu estava confiante, apesar de falar assim, nossa, é mais uma coisa de conservadorismo que uma dificuldade. E eu sabia, eu tenho todas as técnicas, tudo que eu ensino, inclusive, para meus alunos, dou todo o material que eles também têm que fazer para conseguir se prevenir caso aconteça algum erro, alguma coisa, eu dou todo o caminho, eu estava fazendo esse caminho, então eu estava tranquilo em relação a isso. Mas eu te entendo. O que eu quero te falar é que eu te entendo, mas quando você começa pelas pequenas coisas, pequenas despesas, por exemplo, coisas que eu vou dar de exemplo aqui para vocês, fica tudo muito mais fácil. Você começa a pegar a experiência e começa a absorver isso e começa a fazer isso com muito mais naturalidade. E aí vem o terceiro ponto, que ele vira um hábito, até pegando lá do livro que eu dei como exemplo, né? Dos hábitos atômicos, isso de fato ele vira um hábito e vira um hábito atômico, porque isso é um hábito que vira um hábito que vira outro hábito e viram bons hábitos. Isso aqui é importante.